para colocar a foto do nosso treinador, o Tite, e falar um pouquinho, o André, sobre esse jogo. A Bia estava falando aqui em off, né? Em off não, agora aqui na primeira introdução dela, né? Dias sem o Flamengo. E o Flamengo volta depois dessas semanas aí livres de treinamento contra o Nova Iguaçu. Parece que o Flamengo conseguiu antecipar para o dia 30 o primeiro confronto pelo Campeonato Carioca. Tem muito torcedor achando que o Flamengo vai atropelar o Nova Iguaçu, que vai ser fácil, né? Esse jogo. Tem esse entendimento ou acha que vai ser um jogo equilibrado, mas que a qualidade do Flamengo pode em algum momento sobressair? Tem algum prognóstico para esse confronto, André? Primeiro confronto contra o Nova Iguaçu? Cara, veja bem, o Nova Iguaçu fez uma grande campanha, né? A gente merece todo o respeito, toda a exaltação, mesmo. Não é fazendo uma introdução positiva para depois esculachar. Não, não é isso. É porque o contexto é esse. Nova Iguaçu fez uma grande campanha, mas, gente, tem muito demérito de Botafogo, de Vasco, de Fluminense. Tem, porque a ordem natural das coisas é um time de Série D ficar abaixo dos de Série A no Campeonato Estadual. Né? Não é uma coisa, um dogma, uma coisa que está escrita, tem que ser, não. Já não, deixou de acontecer várias e várias vezes. Mas em todas as vezes houve muito demérito. Naquele ano lá que Botafogo decidiu com o Pequeno, né? Teve demérito dos outros, e agora também teve demérito. O Nova Iguaçu é um time de Série D. Então o Flamengo, sendo um time de Série A, de primeira prateleira, melhor elenco da América do Sul, e tendo principalmente, aí você estica um pouquinho para o contexto, tendo um jogo na altitude, na quarta-feira, né, no meio da semana, abrindo a Libertadores, tendo vivido a experiência de passar justamente por isso no ano passado, e lógico que era outro contexto, era o Fluminense e tal, mas perdeu, levou um time alternativo lá para a Colômbia e para... foi aonde, meu Deus? O Alcas é de onde? Agora até me fugiu. Alcas agora me fugiu. Do Equador, né? Equador, né? Equador. Tendo que ir lá na altitude e tal, levar time alternativo, aí perdeu, aí abriu-se uma crise, estreou mal na Libertadores, os pontos fizeram falta no final. O ideal esse ano é o que o Flamengo, nesse primeiro jogo, parta para decidir. É lógico que vai jogar para vencer, se o Nova Iguaçu demonstrar uma boa resistência, jogar muito bem, se fechar bem, por méritos do Nova Iguaçu. E o Flamengo não conseguir um placar assim que garanta já o título, aí vai ter que administrar, aí cabe ao Tite manejar o seu elenco. Mas eu acho que tem que traçar isso como um objetivo, obviamente que interno, não falar externamente, porque acaba dando motivação para o adversário. Mas internamente eu acho que o Flamengo tem que tratar, e não por desmerecer o Nova Iguaçu, mas por necessidade, tentar chegar nesse primeiro jogo e tentar fazer uma vantagem de 3 gols, acho que já é o suficiente para você poder ir para o segundo jogo, assim, só para manejar essa vantagem, descansar quem tiver se desgastado mais na altitude e tal, monta o time, deixa no banco lá para o caso de necessidade e administra o segundo jogo para garantir esse título e aí sim começar realmente a temporada. Eu vejo por aí. Eu acho que o Flamengo é muito favorito, é favorito absoluto. Se perder esse título é um dos maiores vexames da história, é nível Santo André ou pior. E não vai, acho que provavelmente não vai acontecer. A chance disso acontecer é muito pequena. O próprio discurso do Nova Iguaçu é de chegamos no topo. Cumprido. Isso, dever cumprido, chegamos no limite nosso, até acima do limite nosso, e agora é desfrutar disso, da visibilidade e tal, e tentar fazer um papel digno, né? Eu acho que até se o Flamengo meter 3-0 e 1-0 no segundo jogo, é digno, tá digníssimo. Não pode tomar de 6-7 aí, vai ficar feio, né? Mas não nem acredito que o Flamengo chegue a tanto, justamente porque vai trabalhar para priorizar esse jogo da Libertadores. Eu imagino isso, né? E é o dever do Flamengo saber manejar muito bem isso. É para isso que contrata jogador, é para isso que tem elenco, para manejar, trabalhar as opções nessa hora. Analisa o Nova Iguaçu, como é que o Nova Iguaçu joga. Aí define uma equipe ali.
vai com o melhor possível para o jogo contra o Milionários, e no segundo jogo, dependendo do resultado, também escala uma equipe aí, pega a galera que está menos desgastada da viagem, do esforço na altitude, bota no jogo, bota os titulares no banco e administra isso, como se faz no mundo todo. Boa, boa. Antes de passar para a Bia, né, tem o nosso amigo Marçal Veiga, ele é fanzaço da Bia, né, já chegou com o superchat. Muito bom dia, Marçal, uma ótima sexta-feira. Eu vou passar para a Bia, né, ó. Aí, Bia, tem o seu superchat, lê aí, é seu, viu? É o meu protegidaço, né, o máximo. Ele é o meu top 1 aqui do chat. Ele falou, fala, grande Bia, sumiu das lives? Não, peguei um descansinho aí de um dia, né, segunda e quinta. É a live do nosso Mauro, o Mauro com o André, que tá aqui também, o Alan. E aí peguei uns descansozinhos, mas participei, tô de volta, já tô no ritmo, tá tudo certinho. Jamais abandonaria as lives, que não tem nem como. Léo, se quiser ler, tem mais um superchat. Se quiser ler, depois eu complemento aí que o André estava falando. Tá bom, tá bom. É o nosso camarada Estevam Campelo. Muito bom dia para você. Obrigado aí pelo superchat. O Nova Iguaçu tem que ser considerado campeão da Taça Rio, né? Dentro disso que colocou o André, né? O Nova Iguaçu fazendo uma boa campanha, chegando na final, né? Aquela sensação de dever cumprido. Bacana, o Nova Iguaçu. Vamos deixar o Nova Iguaçu de lado. Olhando o Flamengo, esse primeiro confronto contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca e já a estreia pela Libertadores, Bia, é mais ou menos isso, é meio que, né, ir com o que tem de melhor contra o Nova Iguaçu, mas já querendo poupar, né, olhando uma Libertadores na altitude contra um time colombiano, ou é focar total nesse primeiro confronto, tentar abrir uma vantagem ou vencer de fato, né, caso o jogo se torne difícil, e aí depois pensar nessa estreia da Libertadores? Como é que o Flamengo deve agir, o Tite, nesse momento, Bia? Não, o primeiro jogo, assim, para mim é força máxima. O Flamengo contra o Fluminense, que é quando começou o pega pra capar pra valer, assim, que a gente falava, cara, isso é teste, né? Foi considerado por muita gente a final antecipada. Na prática mesmo não chegou nem a ser essa final tão esperada, né? Porque o Flamengo teve um domínio muito maior do que o Fluminense. O Fluminense não assustou tanto o Flamengo quanto se esperava, não fez todo aquele duelo. Mas o Flamengo do Tite, nos 2 jogos, me mostrou a lição que eu peguei da semifinal é que é um Flamengo que sabe construir sua vantagem e sabe manter, sabe preservar, sabe também jogar em cima dela. Então, ele sabe construir o placar quando necessário e segurar quando necessário também. Foi assim contra o Fluminense. Então, quando o André está falando assim, cara, com todo respeito à campanha do Nova Iguaçu, mas o Flamengo tem que ir para vencer, sim, de fato, o Flamengo fez isso contra o Fluminense. Não tem por que não fazer isso contra o Nova Iguaçu. Eu acho que assim, e aí eu estou muito alinhada com o André, apesar de ser uma campanha muito interessante do Nova Iguaçu, é um time muito interessante. Se não for modificado, se nenhuma peça sair ou poucas peças saírem, a gente sabe que tem muito, né, que está no radar de alguns clubes, é um time com grande chance de acesso para a série superior no futebol, para a Série C, né? Então, é um time que tem condição de fazer uma temporada muito boa. Dito isso, um clube grande perder, ser eliminado para o Nova Iguaçu, não pode ser considerado normal, porque a folha salarial de um jogador do Vasco, por exemplo, paga o Nova Iguaçu inteiro. Então, o Vasco não poderia ser eliminado. Mas eu até acho que o Nova Iguaçu vai dar mais trabalho para o Flamengo do que daria o Vasco. Eu acho que o Nova Iguaçu ele vai incomodar um Flamengo um pouco mais. Mas eu acho que o Flamengo tem que adotar exatamente a mesma estratégia que fez o Fluminense. Ir para o jogo para construir uma vantagem, a máxima que der. Com o Fluminense poderia ter sido maior, e aí entra a questão da contundência, né? Que a gente fala que o Flamengo não tem, o Flamengo tem que melhorar nessa questão da finalização, da contundência, conseguir converter, tem criado mais do que já criou, que bom, maravilha, estamos evoluindo, mas também tem que converter mais chances e aproveitar essas chances criadas, porque contra alguns adversários a gente não vai conseguir criar tanto, porque o adversário vai ser superior não, vai ser pelo menos do mesmo nível ali. Então, eu acho que o Flamengo tem que focar no primeiro jogo, assim como fez com o Fluminense, e dar o seu melhor,
construir uma vantagem, a máxima que der, para que você tenha tranquilidade de, no segundo jogo, se dar o luxo de administrar, de mesclar um time ali. E quando eu estou falando mesclar o time, se a gente olhar para o banco do Flamengo, no banco do Flamengo tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Igor Jesus, tem Alan, tem Vitor Hugo, tem jogadores com extrema qualidade de até ganhar do Nova Iguaçu de novo. Então, assim, o Flamengo tem que focar. O Tite falou tanto nessa campanha que o Carioca é um título importante, principalmente para a comissão, né? Ele sabe que é importante ter esse, principalmente tendo adversário como o Nova Iguaçu, com todo respeito, mais uma vez. Campanha maravilhosa, um time extremamente ajustado. O técnico é um técnico que dedicou sua carreira inteira ao Nova Iguaçu, está colhendo aí os frutos, mas é o Flamengo contra o Nova Iguaçu. E aí, quando o Tite consegue ter o Nova Iguaçu como adversário, e esse título é importante até para a permanência do Tite, até para a confiança no trabalho do Tite, tudo isso, é um título importante, é o primeiro que ele pode conquistar com a camisa do Flamengo. A Taça Guanabara é mais retorno, é uma coisa mais simbólica e tal, então ele tem que ir focado, dando prioridade para esse primeiro jogo do Nova Iguaçu, mesmo sabendo que tem uma Libertadores. É construir o placar, na Libertadores você vai ter que ir com força máxima também. No outro jogo, você já consegue dar uma cadenciada melhor, assim como foi com o Fluminense. Você tem o direito de fazer um jogo mais pragmático, até porque depois você tem um Palestino, mas ainda é no Maracanã. E aí você tem que começar a usar a sua estratégia já pensando no físico desses jogadores para o jogo contra o Bolívar. Porque até chegar no Bolívar, você tem Palmeiras, você tem São Paulo, você tem alguns desafios muito grandes também que vão exigir algum certo desgaste. E que bom que, assim, é um início de temporada muito corrido? É um calendário muito puxado? Vai exigir muito? Vai. Mas que bom que o Flamengo começou a temporada com uma condição física elevada, com uma boa condição física. A gente vê uma Arrascaeta bem, a gente vê um De La Cruz bem. Espero que eles não desgastem tanto nesse período de data FIFA. Espero que eles também consigam que isso não prejudique o trabalho físico que foi feito no Flamengo, porque eles vão ser peças fundamentais. Mas a minha estratégia, para mim, tem que priorizar esse jogo 1 com o Nova Iguaçu, não dá para menosprezar, não dá para pensar em mesclar time, é ir com tudo para construir um placar, para que no segundo jogo a gente consiga dar uma equilibrada e fazer um jogo mais pragmático, já pensando no que está por vir. Porque o que vem pela frente, depois dessa Nova Iguaçu da volta, é um atrás do outro. Você vem Palestino, você vem São Paulo, você vai Palmeiras, você vai Bolívar, você vai Botafogo, Copa do Brasil, Bragantino. Então, assim, é importante para o Tite conquistar esse título, é importante para o Flamengo voltar a levantar uma taça, começar a temporada levantando uma taça. Então, o jogo 1 é jogo para construir placar. É para você ir com tudo, marcação em cima, incomodar o Nova Iguaçu, tentar anular a estratégia deles, construir uma vantagem aí para mim de 2, 3, e depois você ter mais tranquilidade para a sequência.